São da Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia em Salmo 127, Cânticos de Salmos 127, que é onde estaremos ministrando a palavra do Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quero falar que foi uma semana bem corrida, né? Bem difícil, que toda vez que o pastor Harris não está perto de mim, eu fico um pouco inseguro, mas eu falo assim: Senhor, o Senhor me chamou para uma grande obra e eis-me aqui. E muitas vezes, né? Porque eu sempre estou do lado dele, ele sempre está do meu lado. Toda vez que ele não está perto de mim, eu fico assim um pouco: e agora? O que eu faço? E agora? O que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer agora? E eu estava orando ao Senhor e o Senhor falou assim: eu te chamei para uma grande obra, eu te chamei para grandes coisas, e se prepara, e eu estou te preparando. E eu ouvi algumas coisas, né, ao decorrer desse tempo, que a respeito de ministério, a respeito de igreja, disso tudo, e eu entendo que enquanto Deus quer fazer alguma coisa comigo ou contigo, Ele primeiro fala com a gente, e depois Ele usa alguém para confirmar o que Ele falou no seu coração. Então, como Deus não falou nada comigo, não importa, não estou desqualificando ninguém, profeta nenhum, cada um faz de acordo com o que sente no coração. Muitas vezes o que a gente sente no coração não é a vontade de Deus, né? Porque a palavra de Deus me diz que o coração é enganoso. A minha fidelidade, a minha espada, ela guerreia, ela batalha pela Igreja Cristã Resgatando Vidas. A minha fidelidade, em primeiro lugar, sempre vai ser ao Senhor Jesus. E enquanto estiver presente, firme aqui, a minha fidelidade é pelo meu pastor Harris. A minha fidelidade é ele. Não por tudo que esse homem já fez pela minha vida, mas porque nós estamos pregando caráter cristão. E caráter cristão sem fidelidade não é nada, é só falácia. Quero deixar isso registrado aqui. E agora que todos nós já abrimos as nossas Bíblias no Salmo 127, vamos ler os 5 primeiros versículos, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, quero uma vez mais, Senhor, perante a Tua igreja e perante a Tua face, Senhor, poder ministrar a Tua palavra com poder, graça, ousadia e intrepidez. E que essa mesma palavra, Senhor, possa entrar dentro dos nossos corações e fazer morada na nossa vida, ao ponto de produzir frutos excelentes para a Tua glória. É isso que eu te peço, te louvo e já te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus, aleluia. O tema da mensagem seria família, meu bem maior. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos: o que
você poderia fazer para que a sua família fosse um sucesso? Pense aí, meu irmão, minha irmã, o que você poderia fazer para a sua família ser um sucesso? Todo mundo olhar assim e falar, caraca, a família ali é 10. A primeira instituição criada por Deus foi a família, né? E Deus estabeleceu essa ordem de vida, essa ordem divina desde o jardim do Éden. E ele deu instruções específicas, primeiro para o homem e depois para a mulher, primeiro para Adão e depois para Eva, ordenando que fossem obedientes. Deus já tinha um projeto, um plano, e ele foi o criador disso. E nós temos a obrigação de cooperar com esse plano de Deus em sua preservação. E nessa noite nós vamos aprender isso juntos. O que pode fazer para ter uma família abençoada? Coloca aqui no telão para mim, Gustavo. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. O que nós vamos ler aqui? Nós vamos ler uma passagem que vai dar introdução ao que nós vamos ministrar. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Seguinte, 25. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto, com força, contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Como toda base que se constrói, assim é a família, assim é a minha família, assim é a sua família, assim é a família Resgatando Vidas. Se não for estruturado, se ela for desestruturada e frágil, consequentemente estaremos construindo uma sociedade doente e desequilibrada. Como assim, pastor André? Quando nós não ensinamos, não doutrinamos os nossos filhos na palavra de Deus, no caminho de Deus, fatalmente eles vão fazer coisas que para o mundo é normal, porém para Deus não é normal. E aquilo traz maldição, traz coisas ruins para a vida dele, para a vida da família e para a vida da sociedade como um todo. Assim como a sociedade, a igreja em particular, recebe a influência direta exercida pela família. Uma igreja forte é aquela que tem base fortalecida na família e conhece a palavra de Deus e vive os seus princípios. Como cristãos, o povo de Deus, temos uma grande responsabilidade e uma missão a cumprir nesta terra. Não somente proteger o Evangelho de Cristo, mas também construir uma família estruturada na palavra de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos, qual é a nossa maior dificuldade para estruturar uma família na palavra de Deus? Uns vão falar bebidas, outros vão falar drogas, outros vão falar prostituição, outros vão falar novela. Meu filho não para de ver novela, aquela de influência da novela estão fazendo com que ele tenha atitudes que não sejam corretas. Aí eu te falo, orar e interceder pela sua família continuamente. Gustavo, bota Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 5. Isso demonstra, essa atitude de Jó demonstra o que nós devemos fazer, o que nós temos que fazer. Diz a palavra de Deus, e sucedia que, tendo decorrido o turno de dias e de seus banquetes, enviava Jó
e os sacrificava, e lembrando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. O que Jó fazia continuamente? Ele fazia holocausto, ele orava, ele buscava a presença do Senhor, ele pedia perdão ao Senhor, porque ele não sabia se nas festas que os filhos dele estavam, ele fazia alguma coisa que desagradasse ao Senhor. Então Jó, antes de eles fazerem qualquer coisa, ele já pedia perdão para o Senhor: Senhor, perdoa os meus filhos. E aí agora eu trago para a nossa realidade. A gente não está 24 horas do lado dos nossos filhos. A gente não está full time do lado dos nossos filhos. Então, nós temos que orar pelos nossos filhos. Nós temos que jejuar pelos nossos filhos. Nós não estamos 24 horas full time ao lado da nossa esposa, ao lado do nosso marido. Nós temos que orar pelo nosso marido. Nós temos que orar pela nossa esposa. Assim, nós construímos uma família abençoada. Muitas vezes a gente fala assim: ah, mas meu marido não é crente. Pô, meu marido deve pra caramba. Ah, minha esposa fofoca pra caramba. Nunca vai ser crente na vida se você não começar a dobrar o seu joelho, se você não começar a jejuar, se você não começar a buscar pela vida dele, pela vida dela. Realmente, meu irmão, ela nunca será. Porque desde que eu entrei na igreja que está resgatando vidas, uma das coisas que eu sempre escuto é que as coisas acontecem duas vezes. A primeira vez é aqui, ó, no seu coração e na sua mente. Você tem que acreditar naquilo que você está orando. É como eu falo para todo mundo: que você não escute a minha oração, que você ore junto comigo, que você não escute a profecia que Deus fez para você, mas que você busque a profecia que Deus fez para você. Porque verdadeiramente, quando nós buscamos a profecia que Deus fez para nós, que nós vamos de encontro à vontade do Senhor, o milagre acontece. Eu quero só sair um pouco da pregação, sair um pouco da ministração e trazer um pouco para a realidade da igreja. Quem não viu a missionária Rose, ela pregou uma vez sobre Dorca. Dorca era uma mulher, uma viúva, que costurava. Quem quiser saber a história de Dorca, só entra nas nossas redes sociais, no YouTube lá, e ver a pregação que a missionária Rose fez. Aí ali tem a história da Dorca. Mas por que eu trouxe Dorca aqui? Porque quando Dorca faleceu e Pedro passava por lá, e foram atrás de Pedro para chamar Pedro para poder orar por ela, para ela poder ser ressuscitada, o que eles fizeram com Pedro? Chamaram Pedro e antes de Pedro chegar no quarto onde Dorca estava, eles mostraram as obras de Dorca. Quantas pessoas ela tinha ajudado, quantas roupas ela tinha costurado. E o que eu quero trazer para você e para mim nesta noite? Como igreja do Senhor, todos vão pregar como o pastor Harrison prega? Não, com certeza não. Todos vão ter o carisma que a Flávia tem, quando ela abre um sorriso para você e te abraça. Eu vi como ela fez isso com a Larissa. A Larissa chegou aqui, ficou meio... Aí a Flávia sentou do lado dela, abriu um sorriso, começou a conversar. Todos vão ter... Não, todos não vão ter o carisma da Flávia. Todos vão ter a simpatia que a Danusa tem? Não vão ter. Vão ter a elegância do Marcos? Não vão ter. Sabe por quê? Porque isso é igreja. Eu sou diferente de você é diferente do outro, o outro é diferente do outro. Isso é igreja. Se todo mundo fosse igual, não seria igreja. Se todo mundo pregasse como o pastor Harrison, não seria igreja. Se todo mundo tivesse um sorriso e o carisma da Flávia, não seria igreja. Igreja é todo mundo diferente. Igreja, minha tia, eu tenho uma tia minha que costura. E quando eu chegava na casa dela, eu lembro quando era menor, eu chegava na casa dela, tinha um monte de retalho no chão. Sabe por quê? Porque uma peça,
um pano não serve para fazer uma coisa, o outro pano não serve para fazer outra coisa. Porém, se você costurar aquele pano ali um no outro, faz uma toalha para piquenique maravilhosa. Eu tenho meus defeitos. Cada um de nós temos os nossos defeitos. Porém, Cristo é o centro de tudo. É Ele que nos mantém unidos. É Ele que nos mantém, como nós falamos todas as noites. Eu faço parte de uma grande família. Com muitos que não passa só na Resgatando Vidas. Com muitos filhos semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus. Tem muitos filhos dessa família. Alguns que são rebeldes. Sim, filhos rebeldes, que saem da porta do pai, batendo o pé, batendo na porta, que não olha para trás para ver como é que o pai está. Tem muitos filhos que falam do pai. Ah, lá não, lá é tudo errado. Mas se alimenta, ou se alimentou aqui. O pai criou, o pai cuidou, o pai tirou os carrapichos. Meu irmão, minha irmã, eu quero que, antes de voltar para o sentido da palavra, direcionada de família, eu quero que toda vez que você entre por essa porta, você olhe aquele letreiro que está lá fora, resgatando filhos. O que é resgatar? Qualificar ou descrever a palavra resgatar, cada um, além de falar, vai trazer um exemplo. E eu trago um exemplo, resgatando vidas, somos nós. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para uma grande obra. E sabe o que acontecia quando o pastor fala esse versículo? Eu imagino como era naquele tempo. O camarada com uma pá numa mão e a espada na outra. Sabe por quê? Porque o inimigo podia vir e tinha que estar pronto para a batalha. Mas ao mesmo tempo, ele tinha que estar ali edificando os muros. Essa é a minha e a sua vida. Nós estamos com a pá na mão. Para quê? Para fortalecer os nossos muros espirituais. Porque nada, absolutamente nada, que acontece na nossa vida física não aconteceu no mundo espiritual primeiro. O mundo físico, ele é subjugado pelo mundo espiritual. Então não pense você que a dificuldade que você está passando agora, que o problema que você está passando agora é fruto do acaso. É fruto do mundo espiritual. Entretanto, se eu tiver com a pá numa mão e a espada na outra, lendo a palavra, jejuando, buscando a face de Deus, estando na quarta da vitória, estando na tarde da bênção, estando no domingo de adoração, estando no chá de mulheres, estando no encontro de mulheres, se eu estou com a espada afiada, eu vou conseguir edificar os dois mundos. E voltando aqui para o texto, ter um bom relacionamento entre os membros da família. Eita, aleluia, agora apertou, hein? Agora ficou estreito. Por quê? Tem momento que o filho não quer falar com o pai, a filha não quer falar com a mãe, e o sobrinho não quer falar com a tia. A tia não quer nem ver o afilhado na frente. Ah, aquele garoto, só problema, só tribulação. Assim como o nosso relacionamento com o Pai Celeste nos leva ao usufruir das suas maravilhosas bênçãos, o bom relacionamento dentro da família é a grande força e o segredo para a edificação do lar. O bom convívio familiar se dá pelo contato afetivo, não apenas pelo laço de sangue que une as pessoas na mesma casa, na mesma convivência. Conviver em família significa ter que aceitar a diferença um dos outros, aceitar os pensamentos,
a aprender a conviver com os defeitos uns dos outros, mesmo porque todos nós temos defeitos. Estava conversando com o meu pastor e eu estava falando para ele em determinado lugar. Eu falei, pastor, passa aqui, tem gente jorrando do lado de fora. E eu olho para a nossa igreja, eu vejo a igreja alguns bancos vazios. E ele falou, é porque na igreja cristã Resgatando Vidas, nós pregamos a palavra de Deus. E você agora vai entender o que eu quero dizer com isso. Tem lugares, tem templos que não estão cheios, estão inchados. Como assim, pastor André? Inchados. A pessoa vai lá para receber revelação, a pessoa vai lá para receber chave da vitória, a pessoa vai lá receber casa da vitória, lenço da vitória, rosa da vitória, palmeira da vitória, tênis da vitória, cadastro da vitória, tudo da vitória. Ninguém pata nem perde, só ganha. Não deve ter nenhum vascaíno nessa igreja, porque o Vasco só perde. O Vasco só. Oh, meu Deus do céu. Entretanto, eu louvo a Deus, e toda vez, e vocês vão entender agora o que eu trouxe, aquela palavra inicial, que a igreja Resgatando Vidas, ela prega a palavra de Deus. E o pastor me falou isso, André, a gente prega a palavra, a gente confronta. Eu confronto agora. Essa palavra é uma palavra, por mais que seja uma palavra familiar, é uma palavra de confronto. Ela me confronta, ela te confronta, ela nos confronta a conviver uns com os outros, mesmo com as nossas diferenças e as nossas limitações. Ela nos confronta a entender o pensamento uns dos outros, mesmo com as nossas diferenças e as nossas limitações. Ela nos confronta a sermos uma unidade em Cristo. Glória a Deus. É difícil? É. Se tem momento que eu quero esganar a diaconisa, você imagina o pastor Harris. Mas eu lembro que nós vivemos a excelência e o amor do Evangelho. Glória a Deus. Aí eu olho para o pastor Harris e falo assim, ele é meu pastor, Senhor. Nada te faltará. Ele é meu pastor, eu tenho que amar. Aí eu olho para a diaconisa do céu e falo, você é a mulher que tu escolheste para a minha vida, Senhor, muito obrigado. É difícil, meu irmão. É difícil. Tem hora que eu olho para minha cunhada, para a Débora, ela me manda os áudios dele me atravessar, porque eu falo, pô, eu casei com uma, não casei com duas não, pô, aí não dá. Desaforo de duas não dá. Mas minhas cunhadas me amam como se eu fosse... Às vezes eu acho que minhas cunhadas são mais minhas irmãs do que meus próprios irmãos, de tão carinho que elas me enchem, tantos carinhos que elas me dão. E eu vejo isso aqui na Resgatando Vidas. Às vezes dá problema, dá tilt, tá? Mas a gente senta, conversa e vamos lá. Sabe por quê? Porque nós somos uma família. E como uma família, nós vamos ter diferenças, vamos ter limitações e privações uns com os outros, até com nós mesmos. Tem dia que a gente acorda meio ranzinza, né? Olha no espelho e fala, quem é esse cara aí no espelho? Pode isso não. É assim. A gente acorda assim. As mulheres acordam assim mais vezes. É físico, mas faz parte. Meus irmãos, e o que eu quero trazer para vocês? Que Deus, através da sua palavra, Ele nos deixa bem claro como viver em família. A sua vontade é ver toda a família edificada, estruturada, sendo um canal de bênçãos para a sociedade. Que nessa noite eu possa ter trago para o coração de cada um de vocês essa questão de unidade. Não seremos 100% sempre, não seremos 90% sempre, não seremos 80% sempre. Na maioria das vezes, a gente vai ser 45, 30, 60. Essa semana eu mandei mensagem para o pastor, falei, pastor, aí, como é que o senhor está? Aí ele, pô, estou 60%. Meus irmãos, minhas irmãs, eu, em
entendo, né, que Deus nos chamou por uma grande obra. Eu entendo que a caminhada é longa. Eu sei que tem momentos na nossa vida que a gente se decepciona uns com os outros. A gente se decepciona com nós mesmos. Tem vezes que a gente fala assim, poxa, eu fiz isso assim, mas eu poderia ter feito melhor. Eu conheço meu potencial, eu poderia ter feito muito melhor. Meu irmão, minha irmã, é como o meu pastor sempre fala. Não se culpe pelo que você não fez, mas se prepare para o que você irá fazer. Muitas vezes em nossas vidas nós lutamos contra nós mesmos. E isso nos traz tristeza e com o Evangelho. E nessa noite, verdadeiramente, eu possa lembrar que esse irmão que está aí à sua direita, que essa irmã que está aí à sua esquerda, ele vai batalhar contigo, ele vai lutar contigo, mesmo com as limitações e provações dele. E nessa noite, você se lembre que tem um advogado no céu que luta as suas causas, que briga as suas guerras. Aí você vai olhar para esse teu irmão, para essa tua irmã que está do teu lado, e vai lembrar que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Que nessa noite, verdadeiramente, em espírito e em verdade, nós possamos nos resgatar para a obra de Deus. E nós fomos resgatados, estamos sendo resgatados a cada dia, a cada manhã. A cada manhã, quando você abre os seus olhos, você tem uma luta diferente, você tem uma batalha diferente. Você tem que ser resgatado, eu tenho que ser resgatado, nós precisamos ser resgatados a cada dia. De alguma coisa diferente, de alguma tristeza diferente, de alguma expectativa diferente. Que, entretanto, Deus está lá, com as mãos estendidas. Para quem gosta de ver série, tem uma série que o Gabriel gosta muito de ver. Eu não vou falar qual série não. Que aparece, né? Porque a gente sempre lê, né? A gente sempre lê, né? Que Pedro sai do barco e vai andando. E a gente sempre vê, a gente sempre lê e fica com aquilo no imaginário. A série trouxe isso para o telão. Ou para uma telinha, se você viu no celular. E está lá Pedro andando nas águas, lá amarradão, daqui a pouco ele afunda. Sabe o que é isso? Às vezes a gente está lá andando sobre as águas, amarradão, felizão, a gente faz igual eu faço quando o pastor Harrison não está comigo, quando o pastor Harrison está do meu lado. Eu vou que vou, mano. Nem sabia, o pastor está aqui, eu vou nessa. Vou amarradão, mano, vou para dentro. Aí, quando eu olho para o lado, quando eu vejo o pastor Harrison, eu começo a afundar. Aí Pedro estava andando nas águas. Aí Pedro olhou para o lado, viu o vento, viu a tempestade, viu tudo, e ele começou a afundar. Tem dia que a gente vai acordar de manhã, vai olhar para o lado, vai falar, cara, um monte de conta para pagar. Vai olhar para o outro, vai falar, caraca, qual o problema? Vai olhar para frente, vai falar, caraca, eu vou naquela igreja de novo. Pô, eu não gosto nem de olhar para a cara daquele irmão, pô, só tribulação, só traz problema, só traz preocupação. Pô, o pessoal da teoria toda hora bota uma conta no telão para a gente ver. Entretanto, quando Pedro gritou o nome de Jesus, Jesus não foi correndo até Pedro. Jesus não lançou uma corda para Pedro. Jesus não falou para Pedro, levanta a cabeça e respira. Não. Jesus estendeu a mão para Pedro. E isso é muito profundo. Por quê? Quem tem criança pequena sabe como é que é isso. Quando teu filho começa a andar, quando tua filha começa a andar, aí tu fica, o que tu faz? Ó, já mete a mão aqui, ó. Já fica com a mão aqui do lado. Por quê? Porque ele está aprendendo a andar. Ele fica em pé, tem equilíbrio, ele começa a andar e tu já estica a mão ali para que ele cair por segurar. Não importa o tamanho do problema que você está passando.
Não importa o grau de dificuldade que esse problema tem. Não importa se o irmão está olhando para você atravessado ou se a irmã está olhando para você atravessado. O que importa é que Cristo, o dono da obra, o dono de tudo, o dono das nossas vidas, está lá, Senhor. Vem, que eu te seguro. Vem, que eu te suporto. Vem, que eu te sustento. Porque em Isaías 41, versículo 13, ele me diz assim: eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Vou estar orando, para a gente poder passar para o Marcos, para poder fazer o encerramento do culto. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, Senhor, queremos te adorar na beleza da tua santidade. Queremos te dizer o quanto tu és grande, tu és forte, quanto tu és digno de todo louvor, de toda honra, toda glória e toda adoração. Obrigado, Senhor, por ter falado em nossos corações nesta noite. Obrigado, Senhor, por ter ministrado na nossa alma nesta noite. Obrigado, Senhor, por ter trabalhado na nossa mente nesta noite. Obrigado, Senhor, por ainda olhar para nós e vermos, Senhor, a nossa dependência de Ti, Pai. Porque, Senhor, enquanto somos dependentes de Ti, Senhor, Tu tens tido misericórdia e nós temos tido graça aos Teus olhos. Que Tu possa, Senhor, trabalhar, Senhor, na unidade da família Resgatando Vidas. Que Tu possa trabalhar na unidade de cada família aqui representada, de cada mãe, de cada irmão, de cada pai, de cada filho, de cada irmão, que verdadeiramente, Senhor, possamos ser uma grande família, não perante uns com os outros, mas também perante a Ti. É isso que eu te peço, te louvo e já te agradeço. Em nome de Jesus.